adiante a gente vai tentar falar um pouquinho mais. Mas na primeira foto, né, nós temos o soldado Joaquim Mesquita, ele era lá do bairro do Mutono, que é nosso bairro de Viver. E aí embaixo tem um trecho, uma carta, e aí ele coloca assim, aqui quando recebemos carta, nós vai para a única diversão que nós temos na Itália, para nós matar a saudade de nossos parentes. Minha irmã, não esqueça do seu querido irmão que está tão longe dentro do dever. O Lucas, o neto dele, estudou com a gente no Ladino e por acaso a gente descobriu que ele era neto de Pracinha. Então tá aí a homenagem. Aqui nós temos 4 ilustres aí, o Moacir Narciso Ribeiro, que era do Capote, um dos fundadores lá, primeiros moradores do bairro. Soldado Antônio Marrasca, também morador lá do Mutono, a casa dele que ele morou está lá até hoje. Também foi o fundador da associação, ele tinha ideias ainda de fundar a associação em 1945, no próprio ano da guerra. Só foi conseguir na década de 60. Aqui nós temos um dos maiores heróis da FEB, assim como o Tenente Porã, soldado Afonso de Melo, que assim como o Tenente Porã também, que como eu não falei ali, recebeu a Silver Star, né, que é a segunda maior condecoração americana, que o Brasil estava subordinado ao exército americano. E o Afonso, ele nasceu na divisa ali de São Gonçalo e Niterói, mas recebeu o título de cidadão gonçalense, viveu aqui a vida inteira e ele teve uma atuação muito importante em La Serra, foi ferido, teve que se tratar nos Estados Unidos e voltou. Essa vai para quem fala que o Brasil não entrou em combate, que a cobra não fumou, como o seu Valfrid fala. E aqui outra figura importantíssima é o Silvio de Matos, o cabo Silvio de Matos, cuja filha Luísa está aqui presente também. Ele era filho do capitão Belarmino, que era o fundador do jornal São Gonçalo. Essa foto também eu consegui no jornal. E o seu Silvio foi, eu acho que assim, depois da guerra, né? Eu vou considerar ele como o expedicionário que mais fez, o mais importante daqui de São Gonçalo, porque o próprio seu Valfrid já falou e outras pessoas falaram que o Silvio ajudava de verdade a todos. Então ele ajudou muita gente a conseguir pensão, ajudou muita gente a conseguir seus direitos. Aqui nós temos uma foto da 3ª Companhia do 1º Batalhão do Regimento Sampaio, que conquistou Monte Castelo. Nessa companhia, aqui nós temos a foto do Sargento Ari, que era de Niterói, mas foi vice-presidente muito tempo da associação, e aqui atrás com a setinha o Marrasca. Nessa companhia tinham também outros gonçalenses, o Maurício, o Adelso, que foram figuras aí que o Silvio também ajudou demais, então, que a própria família falou, o Adelso foi ferido na guerra também, recebeu a medalha de sangue. E então eu tive que juntar aqui nessa montagem, mas cada um aqui dá uma história bem grande. Aqui nós temos, né, os que não voltaram, né, eu chamei assim, foram gonçalenses, e eu tive a abertura aqui, eu estava até conversando isso com o professor Rui, que é meu orientador, sobre o que a gente considera gonçalense, o que a gente não considera, né? Porque se você parar para ver, tem gonçalense que nasceu aqui e saiu, mas é gonçalense. Assim como teve gente que nasceu em outro lugar e veio para cá, construiu a vida inteira e é gonçalense, por que não? Então, nesse caso aqui, esses dois últimos, o Antônio Eugênio Vieira e o João Rodrigues Franco, eles eram residentes de São Gonçalo na época que foram para a guerra e infelizmente não voltaram. Esse aqui é o Francisco Ferreira Malafaia, morava ali na rua da entrada do Castelo Branco, na entrada do Boaçu. Morava ali. Faleceu num acidente de jipe, lá na Itália. E esse aqui é o Sargento Ciber Porto de Mendonça, que era também do Regimento Sampaio. Ele era sargento, para quem pode estar se lembrando do nome, a Praça da Venda da Cruz tem o nome dele, porque ele era de lá.
Ele é nascido na Venda da Cruz e morava bem próximo ali. E eu tive o privilégio assim, né, de conseguir o relato exato do momento que ele faleceu. Um senhor que está vivo ainda e conheceu ele na época, o Capitão Souza, atualmente Capitão Souza. E ele falou muito bem do Ciber, disse que ele era uma pessoa ímpar, assim, era um cara fora de série, sempre bem-humorado. E infelizmente ele foi atingido quando estava abrigado em Abetaia, uma localidade antes de Monte Castelo, um pouco ali antes do ataque do dia 21 de fevereiro, né, de 45. Ele estava no abrigo, só que ele se abrigou num local assim que ainda ficou um pouco exposto, né? Você imagina quando a guerra, a cobra estava fumando, você conseguir se abrigar. Então caiu um estilhaço, uma bomba estourou perto e ele faleceu. Então, além de pessoas que foram, né, e voltaram e continuaram trabalhando essa memória, eu acho que essa também é uma outra missão que nós temos, de poder preservar a memória daqueles que foram e lutar em nome da liberdade e democracia do mundo contra o nazifascismo, poder, né, eles lutaram pelo mundo livre, né, que nós temos hoje. Então a gente tem que sempre estar lembrando isso aqui, né, lembrar deles que fizeram esse grande o maior dos sacrifícios, né, que é a vida. E aqui para fechar, né, esse bloco, uma foto bem interessante que nós achamos no acervo da Associação dos Ex-Combatentes, que fica ali do lado, né, que é esse prédio aqui, que antigamente era a estação de bonde, né, dos bondinhos de fogo. O Sérgio ali já me ensinou bastante sobre isso. Que ela ficava virada. Aqui nós temos aqui o tanque, é como se tivesse virado para a rua está passando aqui. Atualmente a sede é virada para lá, mas nessa época ela ainda era virada para cá. Então essa é uma comemoração do dia da vitória, né? 8 de maio de 1972. Antigamente vinha a Esquadrilha da Fumaça, tinham comemorações grandiosas ali na praça, muito por conta do seu Silvio e outros que participavam da associação. Então essa foto bem bacana, tem esses balões aqui, soltava bomba branca, tem vários militares aqui, então assim, é uma fotografia bastante emblemática. Hoje a praça sofre uma ressignificação, mas eu acho que ela também preserva ainda e guarda muitas memórias do que ela já passou, né, nesses anos todos, e a gente está aqui também para que ela continue tendo essa memória da Segunda Guerra Mundial e dos pracinhas e da participação gonçalense, porque não é à toa que ela está lá. Uma praça daquele tamanho, com todos aqueles itens, não está numa praça por estar. Então tem toda essa história que a gente está tentando trazer aqui, tem muito mais, né? Essa foto ilustra isso, né? Eram eventos que aconteciam todo ano, todo 8 de maio acontecia, e dá para ver que está sendo prestigiada a solenidade até com unidades militares vindo. Então isso mostra que São Gonçalo fazia parte, né, até das comemorações do que aconteceu, esse roteiro que ainda existe, mas hoje em dia estão muito dentro das unidades militares. Então aqui está na rua, que a praça é um local público, então esses eventos aconteciam em praça pública. Então isso eu acho que contribui para que seja mais falado esses assuntos. E 80 anos depois a gente está aqui botando no roteiro de novo, está tentando incluir São Gonçalo nesse roteiro ainda de rememorar a FEB e contar essa história que está perto da gente. A gente às vezes acha que está longe, mas não, a gente está vendo aqui que está perto, tem pessoas que conviveram. Hoje a gente tem o prazer de estar com o seu Valfite, que esteve lá e isso é próximo da gente. Então a guerra ainda é próximo da gente, mesmo 80 anos depois. Eu acho que é isso. Vamos aqui. Ele lutou no norte da África. Ele não foi utilizado pela FEB lá, mas ele foi doado pelo Arsenal de Guerra do Rio. E ele veio andando e até afundou o piso da praça e tiveram que fazer uma obra, uma recuperação. Então, são todos itens originais. Tem peças ali que você não vê em qualquer museu e tem peças ali que não tem em museu nenhum aqui no Rio. Que é, por exemplo, aquele lançador de granadas que tem ali é um que você não vê. Eu quero saber se vocês vão fazer um livro pra gente. Tá no plano, com certeza. Façam um livro pra essa história. Vai sair, né, pra fechar agora.